Como é que funciona para você se conectar com esses seres? Seja do mais denso ao mais alto. Você tem que negar a quarta dimensão. A gente está passando por um momento, né, de transição planetária, né? Que previsões a gente pode pensar para a Terra para os próximos anos? Tem algo que eu acho que é bem científico, que são como é que a gente chama do Chico Xavier? As data limite do Chico Xavier. Ele falou de duas, existe duas data limite. A gente fala um monte porque a gente é louco da cabeça, né? Mas tem duas datas limites. Primeiro, Chico Xavier fala que os espíritos revelaram para ele que se nós tivéssemos vivido 50 anos depois do homem pisar na Terra, que foi em julho de 69, nós teríamos vencido, e não ter uma guerra de autoextermínio, teríamos vencido o grande teste coletivo. Então nós vencemos, porque 2019 venceu, e nós não tivemos uma nova guerra de autoextermínio, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então vencemos a primeira, que foi a etapa coletiva. A segunda data limite que ele coloca é 2057, se o ser humano sobreviver a ele próprio. Então agora nós estamos no maior teste individual. O coletivo nós vencemos. Agora é vencer um a um. E é por isso que está essa guerra da transição. Então a transição planetária agora, nesse momento, é individual. É você com você mesmo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, as questões mentais? Evoluir mentalmente? Mentalmente, projeção astral, ampliar a tua consciência e passar a pensar no outro como em você. É a grande chance nossa agora. Pensar no outro como você. Mas como a gente reprovaria nessa prova? Quando alguém que está passando por uma dor muito grande, vamos falar que você tenha a despensa cheia de alimento, deu uma guerra no mundo e ninguém mais tem alimento, e passa uma criança, bate na tua porta e pede alimento e você não dá. É quando a dor dele não te interessa. Aí você não passou na prova. Mas quando é assim, ó, gente, eu tenho alimento para 30 dias, mas em 31 dias eu também sou miserável da fome. Então vamos todo mundo comer por 15 dias? Quando a dor do outro também te interessar, você passa no teste individual. Então é isso, até 2057. Depois aí é que começa a transição. Nós estamos a caminho da transição, né? A transição é eterna, mas a caminho. Aí começa, e segundo o que eles sempre falaram, pelo menos mais 2.000 anos. A transição são mais 2.000 anos. É maluco quem acha que a transição vai ser assim, ó. 8 bilhões de pessoas. Aí vem a transição planetária, passou aqui, chegou 2057, fala assim, agora joio para um lado, trigo para o outro. Não vai ser bem assim. A nave do trigo vai ficar vazia. Vai ser porque esse vai ser o teste. Aí agora a teóloga que pode falar, né? E agora agora eu falo, agora eu peço licença para vocês, então eu pedi para o mestre Paulo o que ele falaria neste caso. Até porque eu não tenho inteligência nem conhecimento para ir para um assunto tão profundo quanto essa transição toda que está acontecendo. E ele fala que o Cristo, que tanto se fala, as supremas personalidades de Deus, Buda, Cristo, Maomé, Krishna e tantos outros avatares que vocês tiveram, eles batem a sua porta constantemente. Mas eles só podem bater a sua porta nas formas que mais causam dor em cada mundo. Eles batem como o mendigo, eles batem como a prostituta, eles batem como o doente, eles batem como a viúva, eles batem como o pai e a mãe que perdeu seu filho, eles batem como o desempregado, eles batem como aquele que tem um sofrimento que você não quer para você. E quando eles, como avatares, batem na sua porta, é a grande chance de testar você no olhar. Se você daria para essa pessoa dignidade. Nunca Jesus pediu que você desse o alimento da sua despensa. Nunca pediu que você desse a sua cama macia. Tão menos pediu que você desse os confortos de sua casa. Mas em tempo inteiro, ele pediu que todos dessem dignidade ao ser. Quando um desempregado bate à tua porta e você tem seu emprego, seu carro, sua casa, sua vida está bem abastada, você tem duas oportunidades. Você pode olhar esse ser com desdém e falar, você está desempregado porque quer. E você pode olhar com dignidade e falar, eu desejo que a sorte que está comigo também esteja com você. Naquele momento, eles reconhecem que você tem consciência. A consciência é quando a dor do outro também te importa. Você não precisa resolver ela. Você não tem obrigação
de resolver ela. Mas você tem que ter compaixão por essa dor. Quando a sua dor está resolvida, a dor do outro está resolvida, e você pode usar de tudo que você tem para que ninguém mais tenha dor, você finalmente entendeu a sua verdadeira missão. Então esses Cristos batem à sua porta o tempo inteiro. Uma prostituta bate na sua porta e você pode olhar com desdém e falar: quem é você para bater em minha porta? Você também pode olhar e falar: você também é filha da fonte. Desejo de todo o coração que sua vida seja próspera e feliz. A bênção que você dirige a qualquer pessoa é a bênção que a fonte dirige para você. E aí você vai entender que você pode ser do mais pobre e miserável ao mais rico deste planeta. Nós não diferenciamos vocês por essa condição, mas pelo seu olhar de compaixão ao irmão que passa necessidade, seja por que motivo for. Cristo bate à porta de todos o tempo inteiro e pede a todo momento que a gente reconsidere a dor do outro. Porque se ele está passando por aquela dor, seja por que motivo for, ele merece compaixão. Se tem alguma pergunta para mim, eu estou à disposição de vocês. Nossa. Eu já disse muitas vezes, isso está escrito no que vocês chamam do seu livro sagrado. Nem tudo aquilo que está lá eu escrevi, mas muito do que está lá eu vivi. Eu apanhei, mas eu também bati. Eu fui morto, mas eu também matei. Eu soube viver com banquetes em minha mesa, mas também passei fome. Eu persegui e também fui perseguido. E em todas as condições, o mais importante era quando eu entendia que não é a minha condição que me faz especial, mas aquilo que eu tiro de lição do que eu estou fazendo. Quando eu saio de perseguidor para perseguido, quando eu caio do cavalo, quando a luz me cega e quando eu encontro algo que vocês chamam de Yeshua, de Jesus, de Sananda, quando eu encontro este algo que é muito mais do que alguém, eu entendo que eu era tão pequeno que eu não quis nem enxergar. Eu não preciso que me seguem por 3 dias. Eu fechei os meus olhos e me negava a enxergar de volta, porque a luz que eu enxerguei naquele ser estava muito longe da sombra que eu era. Desejo a todos vocês o tempo inteiro a reconsideração de suas vidas. A prosperidade nasceu para todos, a dignidade nasceu para todos, mas o planeta ainda passa seu lado obscuro da alma, porque vocês estão aqui para ampliar consciência, para despertar consciência. E vocês estão aqui para fazer o bem para vocês e por vocês. Quando cada um cuidar de si mesmo desta forma, nós vamos eliminar o sofrimento deste planeta. Mas, segundo o que eu mais aprendi 2000 anos atrás, eles não têm pressa, porque o eterno é o seu futuro e é isso que os aguarda, o eterno. Quando que a gente vai cair em nós de que nós somos o todo e o meu igual, o meu a pessoa que está do meu lado, ela é eu mesmo? Se nós somos parte do todo e somos parte de Deus, quando que a humanidade vai em si, cair em si de que nós somos o próximo e que por isso a gente deve ver o outro com essa compaixão que você citou? Vocês ainda não estão preparados. Quando vocês não tiverem mais corpo, será mais fácil. Por isso a transição, corpo sem corpo, corpo sem corpo. Na transição, vocês aprendem. Aqui pode ter alguma dificuldade, perde o corpo, vai para o lado de lá. Do lado de lá, aprende mais um pouco sobre o todo. Volta. Melhora um pouquinho mais, volta. A consciência não dá saltos. A consciência é milímetro a milímetro, ponto a ponto. É individual, é única, é intransferível. E de novo, nós não temos pressa, porque nós os amamos exatamente como vocês são.
nós não conseguimos diferenciar. Para nós, rico ou miserável, nós nunca vamos olhar essa condição, mas nós olhamos o olhar. O que você reflete no seu olhar hoje? A vocês que estão aqui, a todos que nos escutam, olha no espelho. O que o seu olhar reflete? É isso que eu vejo em vocês. E isso gera um dos sentimentos mais potentes para a consciência, que se chama compaixão. Com a paixão do coração, é a forma como eu olho vocês. E com essa paixão, é a forma como eu os abençoo neste momento. Eu sigo meu caminho, mas eu estou aqui peregrinando nessa terra, porque esta terra amada foi a terra que me deu essa consciência. A vocês, meu respeito, minha amizade. Amém. Todo meu amor. Amém. Caramba. Vocês trouxeram o mestre Paulo. Ele nunca tinha ido em nenhum podcast, nem no meu. Caramba, Vocês professor, trouxeram. fiquei arrepiado aqui. Não, Sabe como a energia eu dele. trouxe? Porque quando eu fui te perguntar, eu falei, quem sabe ele não vem, né? Eu falei, vamos trazer Paulo de Tarso para Então essa foi conversa? Então foi pra Foi você. esse momento. Eu falei, ele- quem sabe ele vem. A energia, gente, é isso que nós estamos falando sobre um espírito de luz deste, né? Ele é energia pura. Ele é amor puro e ele não tem julgamento. Quando eu tô, nesse momento que eu estava com ele agora, eu não existo. Eu não consigo pensar em mim, não consigo. Porque a luz expande tanto, de tal forma, que se eu pensar, eu atrapalho ele. Então eu estava escutando com vocês aqui, eu estava, como é que é a palavra, atônita, pensando, nossa, mestre, que momento grandioso. Nossa. Para vocês, do Lean. Para vocês, de coração. Fiquei especial, muito hein? feliz, especial. Nossa. Nem no Paranormal, nem no Medium Talks, nem em todas as dezenas que eu já fui. Que legal. Ele nunca tinha Caramba. se apresentado assim, não ao vivo, não incorporado, não. E mudou diante do ar. o jeito, o seu jeito de falar. Muda Isso tudo. daí. Eu sinto. Ele trabalha aqui no órgão fonador, isso eu sinto, é muito forte dentro de mim. Como é que funciona? Isso é muito importante. Isso é legal, gente. Hoje, talvez se pegar alguns cortes, tem uma aula inteira de mediunidade. Como é que sim. funciona para você se conectar com esses seres? Seja do mais denso ao mais alto. Você tem que negar a quarta dimensão. Você não tem corpo, você não tem tempo e você não tem espaço. Você não tem. Quando você nega a quarta dimensão, automaticamente seu espírito vai para a quinta. Na quinta, todos esses seres existem. Então a gente é um exercício, de novo, treinável, de isolar quem você é completamente dentro da terceira e quarta dimensão, que é o corpo e o tempo. E aí o que acontece? Automaticamente a sua consciência ela sobe. Sabe bolinho de chuva que você põe no óleo? Uhum. É o mesmo efeito. Você põe ele afunda, esquentou, ele vira e fica levinho em cima. Esse é o efeito da incorporação e da mediunidade. Então o que eu fiz aqui é um processo, eu prefiro chamar de conexão. É um processo de estar conectada na quinta dimensão, onde esses seres estão totalmente à disposição de quem quiser. Nós podemos os 8 bilhões de uma vez só se conectar. Agora olha a diferença, que linda a diferença da mediunidade ao longo do tempo. No passado, esses espíritos vinham aqui, vinham ali, eles conseguiam trabalhar um a um. Agora, nós vamos todos até ele. Então eles viraram um hub, um super hub. É isso. Eles saem de um pendrive para um hub. Caramba. Como eu nego isso tudo? A quarta dimensão, a matéria, como eu nego Naquele isso? momento, os meus problemas não se importam. Não importa se eu tenho que pagar quanto, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Negar é você deixa de ter importância para você. Porque eu tô aqui, vamos falar que eu tivesse um problema, eu tô com a cabeça cheia, tô preocupado com meu netinho, tem que trocar a escola, alguma coisa assim, tá aqui perturbando a minha mente. Quando eu entro nesse estado, isso não existe. É isso, você afasta o seu normal, o seu dia a dia, automaticamente o bolinho de chuva vai subir. Todo mundo Entendi. pode fazer isso. E depois que você faz uma vez, é fantástico. E algo que eu falo, fiz já um podcast sobre isso, sobre ayahuasca, sobre bufo, sobre estados alterados de consciência via algum produto. Tem problema? Não tem. A questão é que se você precisa disso para conectar o teu mestre, você está limitado. Uhum. Porque você não precisa. Então, pode e deve, sejam sempre livres. Mas se você só conecta esse mundo através de uma experiência física, você limitou a sua própria inteligência.
Então o que eu fiz aqui é o mesmo efeito que uma ayahuasca traz. O mesmo. Só que você... que é o que a ayahuasca faz. O que ela faz? Ela entorpece teu corpo e leva a tua mente. Então você pode fazer isso em estado pleno de consciência e não estado alterado de consciência. Caramba, genial. Caramba, fechamos com chave de ouro. Bonito, né? Fiquei feliz, Não, fiquei feliz eu mesmo. fiquei atônito. Emocionado. Sim. Acho que é a palavra certa. Deixa eu te fazer só uma última perguntinha aqui. Muitas vezes, principalmente agora, essas semanas, às vezes eu vou falar alguma coisa, não falo e a pessoa que tá do meu lado fala. Assim, e já aconteceu umas 5 vezes seguidas, assim. Porque você tá no campo, tá na frequência. Então, assim... Você tem que falar. Então, mas que explicação tem? A minha mente conecta com a... Isso, você se outra? conecta com... o filme Avatar, ele é uma cópia disso, né? Lembra quando eles fazem, que eles pegam aquela cauda e conecta na árvore, que conecta? Você faz isso com a sua aura. Você faz e conecta. Conectou. Uau. Toda a informação que vem, toda a informação tua vai para ele. A gente faz muito estado de deixar... Eu não gosto de falar de cura por causa da medicina, que eu respeito tanto, né? Então, fiquem com os seus tratamentos de medicina. Mas a gente pode providenciar a cura desse jeito. Como é que eu faço no frequenciamento? Aí, o fechamento do frequenciamento. Eu me conecto nas dores daquela pessoa. Eu tomo todas elas para mim e não devolvo. Porque eu tô bem, devolvo para ela só o que tá bom. A gente chama isso de estado de antimatéria. Caramba. Eu ficaria aqui dando aulas sobre isso que eu aprendi ao longo da minha vida. São 55 anos aprendendo todos esses conceitos. E 100% dos conceitos que eu aprendi foi com eles. Genial. Não, aconteceu isso agora, nessa live, várias vezes eu ia fazer uma pergunta e você fez. Sério? Umas 3 vezes. Caramba. Olha aí, ó. E não era a coisa que tava anotada e tal, era coisa que ela falou e aí veio na minha cabeça e... Porque tava no campo. Só que daí você foi mais rápido e fez a pergunta. Aí, ó. Mas e vocês, através do Lean Podcast, queira ou não, vocês vão ampliando sua consciência. Tem coisas que vocês se voltam agora 2 anos atrás... Vocês não imaginavam que existia um mar luz materializando. Não imaginava. Não era, você mesmo falou, não foi criado porque esse era o mundo da espiritualidade, né? Sim. E isso aconteceu também com os meninos do paranormal. Isso acontece com todo mundo. Você vai ampliando, por quê? Porque a sua consciência ela vai se moldando, ela vai falando assim, isso é diferente, isso é interessante. E ela vai se abrindo. Então você vai expandindo. Chega um momento que você está completamente aberto. Exatamente. Que legal. Esse é inclusive o propósito aqui do Lean, né? Para vocês que estão assistindo a gente, todas as semanas episódios ligados para a nossa jornada. A gente sempre fala para a nossa e para a sua jornada do autoconhecimento, porque é isso, né, Rosa? Toda semana a gente se expande. Tem uma nova ferramenta aqui. Exatamente. E a gente faz essa pergunta, já fez quase 100 episódios, eu gostaria de fazer, tá, Rosa? Manda bala. Que é a seguinte, é da máquina do tempo, tá? Imagina que você tem uma máquina do tempo à sua disposição, você tem ela, né? Mas imagina que você não tenha ela e você poderia entrar dentro dela e ir para o passado para vivenciar uma história da humanidade que você tem curiosidade de viver, ou conversar com alguém que não está mais aqui, ou até encontrar alguém que você gostaria pessoalmente, ou também poderia ir lá para o futuro para ver como que seria a Suzy Mariá de 2114. Você entraria nessa máquina do tempo e iria para onde? A pergunta é para Suzy Mariá, na questão espiritual, também no CPF e também no trabalho. Para onde que você iria? É livre. Essa resposta, eu tenho ela fixa na minha cabeça, porque eu faço esse exercício com muita frequência. Eu voltaria 2000 anos atrás e eu queria escutar o mestre falando de novo. Jesus. Eu gostaria. Escutar ele falando pessoalmente, como aqui nós escutamos mestre Paulo, é algo inalcançável à nossa consciência. Eu gostaria, assim, é uma coisa que eu sonho. Eu estive no povo que ficava sentado escutando ele falar. E qual era o desejo de todo aquele povo? Quem conseguiria arrumar as sandálias dele? Seria de um ato. Naquela época não tinha estudo, ninguém tinha valor. E ele dava valor para todo aquele povo. Eu desejo isso para a humanidade. Eu gostaria, assim, de nós podermos, já pensou um dia, todos nós, vermos ele subir
monte, lá no Sermão da Montanha, e poder falar: bem-aventurados sois vós, porque vocês são a esperança do mundo. Genial, hein, sensacional. Suzy? Muito obrigado pela sua presença, viu? Foi uma aula e uma emoção mesmo. E uma experiência ímpar receber você aqui no Lean. A gente já tá tratando aqui com a Suzy dela voltar para falar de outros assuntos incríveis, né? Então vamos marcar. E se você puder aí, né? Se pudesse conversar no ouvidinho aí dessas 8 bilhões de pessoas que tem aqui, a câmera é toda sua, que mensagem que você daria? Para nunca desistir, nunca, não importa o que você esteja passando, se você se permitir, há de ter a pessoa do teu lado que vai poder dizer: vem cá que eu te ajudo, porque nesse momento eu estou bem. O mundo não foi criado para que a gente pudesse falir e errar. O mundo foi criado para que a gente pudesse aprender e amar. Então não desiste jamais, porque há de ter a resposta que você está buscando em algum lugar desse planeta tão quentinho.